Bom, o Piperno falou tudo, né, quando ele fala do Dorival Júnior. E aí eu vou perguntar para o Mauro César Pereira, porque eu e o Mauro, a gente falou muito sobre a contratação do Dorival Júnior. Eu falei muito, eu dizia, o Mauro chegou a questionar a gente, como é que vai questionar pagando tanto dinheiro um cara que foi um micaço na seleção brasileira? E eu ainda dizia, cansei de falar aqui, não acho que o Dorival Júnior vai fazer esse Corinthians jogar melhor do que joga com o Ramon Dias. Porque com o Ramon Dias, eu achava o Corinthians irregular. Tudo bem, mas tinham boas atuações. Com o Dorival Júnior, esse time não jogou bem um jogo sequer, jogou razoavelmente contra o Internacional, vai. E já são 9, 10 jogos. É ruim o trabalho do Dorival Júnior já no Corinthians. Foi péssimo o trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira. E aí, a gente tem que falar. Porque chegou no Corinthians a peso de ouro. A peso de ouro chegou o Dorival Júnior. E a gente falava tanto aqui, gente, por que tá tanto, né? Tá valendo tanto o Dorival diante do trabalho que ele fez na seleção brasileira? E aí são dois temas, né, Mauro César Pereira, que você falou muito. Depay indo muito mal em competições internacionais e o Dorival Júnior, por enquanto, só piorou, né, Mauro? O time do Corinthians. Não acho que piorou, não. Acho que tá igual. E agora desfalcado, né? O Garro machucado há muito tempo, o Depay se machucou, o Yuri Alberto também, né? Então ele perdeu muita força. Mas o adversário de ontem estava com o time reserva e totalmente mobilizado para a partida do final de semana, que vale um título nacional, vale o título de campeão argentino do torneio Apertura. Então o Corinthians se enfrentou um adversário desmobilizado para esse jogo, preocupado com outra competição, já classificado, uma situação confortável. A própria torcida não se preocupou tanto com a partida, está preocupada em viajar para poder ver em local neutro o jogo decisivo do fim de semana. E ainda assim perdeu o Corinthians mais uma vez. É um elenco caro que dá pouco retorno. O trabalho do técnico anterior, da comissão técnica anterior, né? Pai e filho, achei fraco, razoável no momento, nada demais. E o Dorival é um técnico que, na prática, ele não vinha credenciado por nenhum trabalho espetacular. O São Paulo foi bem numa Copa, mas foi muito mal no campeonato de pontos corridos. O Flamengo já foi lá atrás, 2022, já faz muito tempo, ele vai para 3 anos. E na seleção brasileira foi um fiasco. Mas é muito curioso, nós dizíamos isso, né? Como um técnico vai mal na seleção e de repente ele fica desempregado e mega valorizado. E foi o que aconteceu. E não está funcionando, então o Dorival não está sendo o Dorival. Ele é isso aí, é um técnico razoável, com bons momentos na carreira, mas nada espetacular. E ainda assim chegou o Corinthians valorizado, né? Negociando uma ótima remuneração e tal. E os clubes se submetem a isso, né? Mas não está funcionando, mas não é nada surpreendente. Acho que é mais ou menos aquilo que dava para imaginar. E com relação ao Memphis Depay, bem, continua devendo aparições em jogos grandes, né? Aí machucado, né? Você pode contar com ele, mas quando em campo também, jogos realmente importantes, com viés, assim, um caráter decisivo, ele até agora não deu a ar da graça. Em outros jogos, Itaquera, tudo ali, vitória, mas o jogo decisivo, aquele que vai resolver a vida, até agora, esquece. O Maracanã chegou a sair no primeiro tempo machucado. Primeiro tempo. E o Corinthians já estava ali com o desastre desenhado, né? Desde o começo da partida, e acabou tomando uma goleada. É meio bizarra, né? Essa situação do Depay, Bruno. Por quê? Porque o Depay, ele não está jogando nada em competições internacionais, que são competições que geram receita para o clube. E outra, eu sei que é legal ter personalidade, mas daí a você falar, você pedir confiança para o torcedor, tudo bem. Tá bom, continua acreditando na gente, a gente vai dar a volta por cima. Agora, dizer que vai ser pesadelo para os rivais, num dia em que passa mais uma vergonha numa competição internacional, aí é ousadia demais, Bruno. É ousadia demais. Ele fala, vai ser pesadelo. Pesadelo tá passando o torcedor corintiano, que não sabe mais quem vai ser seu presidente, que é escândalo fora de campo, é vergonha dentro de campo. E eu sempre faço questão de falar isso, Bruninho. É um time caro.
Se você botar o Corinthians na lista dos elencos mais caros da América do Sul, eu nem digo só do Brasil, ele deve estar pelo menos na 5ª ou na 6ª colocação, Bruno. E me desculpa, eu sei que o grupo é considerado complicado, mas o elenco do Corinthians é muito melhor que os dois e fez um papelão, foi 3º colocado, sendo humilhado, porque foi o jogo contra os reservas do Huracan. O Huracan cagou para o jogo contra o Corinthians e ganhou. O Corinthians está jogando muito mal, né? Não dá nada hoje, indica, a não ser uma frase para tentar falar alguma coisa positiva depois de uma eliminação. Mas no prático, no concreto, nada indica hoje um Corinthians muito forte nos próximos jogos. Agora logo vai ter uma paralisação, depois tem o Mundial, o time retorna, aí pode ter um tempo para o Dorival trabalhar com o elenco, que até agora ele joga jogo atrás de jogo. Alguns jogadores que estão lesionados podem retornar. O Garro ontem jogou pela primeira vez com o Dorival, o Memphis mesmo ficou fora de alguns jogos. Mas o time está muito mal. O time, hoje, ele tem muita dificuldade para criar, toma menos gols do que tomava antes, mas não consigo dizer que é uma defesa segura. Não é aquele time assim que você fala, nossa, é muito difícil hoje finalizar contra o gol do Corinthians. Não é tanto. O Hugo ainda trabalha bastante, mas perdeu na parte criativa, também por não ter o Garro e o Memphis em alguns jogos, mas também porque no coletivo não está andando. E o Memphis Depay, nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana, ele foi muito mal. Ele não fez nenhum jogo razoável, com boa vontade, talvez o jogo de volta com o Barcelona, que foi 2-0, mas também muito pouco, muito abaixo. O valor do elenco do Corinthians é uma maluquice total. Primeiro que eu acho que não vale tudo isso, como quase todos os elencos aqui no Brasil. E segundo, pela situação do clube, né? Pela situação do clube, situação financeira. O presidente interino falou ontem que não tem dinheiro para nada, né? Que não chega a ser uma grande novidade. Então, também pela situação do clube, é um elenco caríssimo, um elenco que pagam mais do que vale o elenco e pagam mais do que o clube pode pagar. É uma coisa muito maluca, mas a situação nesse momento não dá nenhum otimismo para o restante da temporada. Vai ter a Copa do Brasil, o brasileiro, claro que pode melhorar, pode evoluir, mas a ponto assim de ser um pesadelo para os adversários, aí é difícil, ainda está bem longe. O Corinthians, ele tem, com Garro, Memphis e Yuri Alberto bem, ele tem ali um trio de bom nível, um trio que funcionou bem algumas vezes. Mas, assim, precisa muito contar com isso. O restante do time, acho que é bem normal. Se num mata-mata de Copa do Brasil tiver todo mundo bem numa reta final, pode fazer algum estrago. No brasileiro, acho que vai ficar mais ou menos onde está mesmo. Está em 8º agora. Acho que é por aí, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Não acho que é para muito mais que isso, não. O elenco, ele vale muito menos do que pagam por esse elenco. É isso. O Bruno sempre fala, né, que todos os jogadores são muito supervalorizados no futebol brasileiro. E a mesma coisa eu digo de treinador, tá? É um absurdo o que está se pagando por treinadores razoáveis ou bons no futebol brasileiro, gente. É muito bizarro. São salários de 2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais, por treinadores que não fazem a diferença. Eu faço questão de dizer, hoje, Dorival Júnior não é um treinador que faz diferença. Me desculpe, não é um treinador para ganhar um salário de 2 milhões de reais por mês. Não é, porque ele não muda um time. Ele pode até ter sido campeão recentemente no Flamengo, de Libertadores e Copa do Brasil, merece os méritos por isso. Para mim, merece ainda mais os méritos pela Copa do Brasil e pelo São Paulo. Porque ali realmente o São Paulo eliminou Palmeiras, Flamengo, Corinthians, jogando melhor que na maioria dos confrontos. Agora, não é um treinador que você diga, pô, vai trazer esse cara, vai mudar o time. Como a gente está falando, por exemplo, do Ancelotti, que pode ser um cara que chegue e que mude um pouco a seleção brasileira. Como a gente viu Jorge Jesus no Flamengo, como a gente viu o que o Abel Ferreira fez no Palmeiras, o que Luxemburgo fazia nos clubes onde ele pisava, Cruzeiro, Palmeiras, nos anos de auge do Vanderlei Luxemburgo. Não é o caso do Dorival Júnior. E aí um cara desse ganha uma fortuna também. E não é só o Dorival, tá, gente?
tem a grande maioria dos treinadores do futebol brasileiro hoje, eles ganham muito mais do que eles merecem. Muito mais do que eles merecem. Por quê? Porque também virou um mercado supervalorizado. E o pior de tudo, né, como a gente falou aqui, é que o momento fora do campo do Corinthians, ele é pior que o momento dentro de campo. É pior, porque tem uma crise institucional gigantesca, o Augusto Melo cai do poder, tem o impeachment do presidente indiciado, quer dizer, ex-presidente, indiciado pela Polícia Civil, tá? Por alguns crimes, inclusive formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. A situação é caótica. E para piorar, né, como diz aquele ditadinho, tudo que está ruim pode piorar ainda mais. Parece que é isso que está na cabeça do torcedor corintiano. Porque na primeira entrevista, como presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile afirmou, tá, ontem, ele falou isso ontem, que encontrou o clube com o caixa vazio, Flávio Prado. Foi essa a notícia, né? A declaração do presidente interino, que encontrou... Será que isso é novidade para alguém? Que ele encontrou o caixa vazio? Eu acho que ele não se ligou, que é pior do que isso. Não é o caixa vazio, é negativo. Está no negativo. É muito pior do que caixa vazio. Está com dívida. E aí ele disse também, né? Ele afirmou que, apesar de estar na gestão, não participava das decisões do clube. Vamos colocar aí na tela, né, Kaique, o que disse o presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile. Ele diz: primeiro, a gente começa pela questão financeira. O jurídico e a administração. Terra arrasada. É porque temos que pagar alguma coisa e não tem dinheiro. Onde está o dinheiro? Ele pergunta. Não tem. Ele mesmo responde a pergunta dele. Não tem dinheiro. Temos que correr atrás para conseguir. Nós, os vice-presidentes, estávamos afastados da gestão. O presidente entendia que a gente não participasse da gestão. Não fomos chamados para nada. Não tivemos a oportunidade de conhecer a situação do Corinthians, disse o Osmar Stabile. Ou seja, Fábio Piperno, ele não só perdeu todo o seu apoio, como ele pediu para perder, né? Você vê a declaração do Osmar. Ele não escutava ninguém, ele não deixava ninguém participar. Mas também pode ser pelo seguinte, né, Piperno? Ele pode ter se sentido traído e tinha medo de abrir para qualquer um. Porque estava todo mundo querendo derrubar o Augusto Melo. E aí, beira até a cara de pau o Osmar Stabile dizer caixa vazio. Não está vazio. Está no negativo e bem negativo, Fábio Piperno. Ô Pilar, o Corinthians é hoje um clube tecnicamente falido, essa é a verdade que tem que ser dita, né? 2 bilhões e tanto aí de dívida, né? O Corinthians está numa pindaíba como ele jamais esteve em toda a sua existência aí de quase 115 anos. Se a gestão do Augusto Melo tivesse sido minimamente competente, ou pelo menos garantisse um mínimo de solvência ao clube, ele não teria caído. E olha, fizeram lá um monte de manobras e tal para que ele ficasse, né? Contrataram até um jurista caríssimo aí para tentar algum artifício, alguma brecha na lei, também nos estatutos do clube, para que ele conseguisse manter o seu poder. Mas a verdade é que Augusto Melo é um presidente que vai ter que se defender na justiça de acusações gravíssimas. Ele está indiciado por acusações, entre as quais de ter lesado o Corinthians, de ter tungado o Corinthians. Então, essa é a realidade do Corinthians hoje. Agora, não adianta o presidente chegar e falar assim: bom, futebol agora vai ter uma parada no meio do ano,
Então nós vamos para o mercado para resolver as nossas carências. Não vai para o mercado para resolver carências, porque o Corinthians deve até para faxineira. O Corinthians está falido. Essa é a realidade que tem que ser encarada. Então o Corinthians tem que fazer um plano rigoroso de saneamento e começar isso para ontem. Tem alguns bons contratos de patrocínio, ok? Tem que tentar renegociar o perfil da dívida, até porque isso também deve estar sufocando o clube, porque o Corinthians paga os tubos de juros, porque ninguém que tenha 2 bilhões e tanto de dívida, enfim, só tem o principal da dívida, não tem as juros para pagar, o Corinthians paga sim, e começar a se desfazer de algumas estrelas que acabam ganhando muito e entregando pouco. A realidade de um clube na Pindaíba falido não é de um clube que possa pagar 3 milhões de reais por mês para um jogador. Ah, mas algum patrocinador ajuda? Ótimo que ajuda. Então, pega esse dinheiro da ajuda do patrocinador e investe em outras necessidades do clube. Porque o Corinthians falido de hoje não é clube para pagar salários na Babesco para jogador algum. Bora, é meio impressionante, né, Mauro César Pereira? Como esses caras, eles gostam de fazer o torcedor de idiota. Porque ninguém precisa que o Stabile, o Osmar Stabile, vá falar para ele dizer que o Corinthians não tem dinheiro. É óbvio que o Corinthians não tem dinheiro. A gente fala isso aqui toda semana. Não é que o Corinthians não tenha dinheiro. O Corinthians tem uma dívida de bilhões. É muito pior do que não ter dinheiro. O que a gente quer saber é por que nada é feito, por que o Corinthians tem uma folha salarial tão alta. O senhor, como interino, espera do novo presidente que ele vá diminuir ou que ele só prometa, como o Augusto Melo, vai continuar a mesmice dentro do Corinthians, porque ele aparecer, né, para dizer que não tem dinheiro, é fazer um torcedor de idiota, Mauro. Todo mundo sabe que o Corinthians não tem dinheiro. O que o torcedor quer é explicação. Por que as coisas não melhoram dentro do Corinthians? Não melhora porque o clube, tudo que o Piperno falou agora explica. Não melhora porque segue endividado, gastando mais do que arrecada, contrata também de forma atabalhoada, não tem um trabalho bem desenvolvido no seu departamento de futebol, sai uma gestão, entra outra, mantém um nível baixíssimo na gestão, só endividando o clube. Então não tem saída. É tudo feito da maneira errada, tem que dar errado. E esportivamente, o retorno máximo que se conseguiu nesses últimos anos foi um título estadual, que é muito pouco, né? É pelo investimento feito, investimento de um clube que nem tem dinheiro para isso, tanto que é cobrado aí publicamente, já foi Argentino Júnior, Cuiabá e outros que vivem cobrando o Corinthians, vira e mexe tem um transfer ban. Uma situação que não vai ter solução. Não tem solução, enquanto continuar assim não tem solução. Agora, quem assumiu o poder tem que ser muito honesto com a torcida, né? Fizeram um esforço para tirar o presidente, ok, havia motivos, beleza, tirou. E agora? Qual o plano de vocês? É isso que a gente quer saber, né? A gente quer saber, que eu falo, nós que acompanhamos o futebol, esperamos que o Corinthians um dia consiga se reerguer. E o torcedor minimamente lúcido, acho que quer saber também, qual é o plano de vocês? O que vocês vão fazer? O time do Corinthians, ele entrou numa decadência muito grande a partir do momento que resolveu investir no estádio e não tinha posses para fazer isso. As coisas não saíram como se esperava, a partir dali ele entrou num rombo financeiro e a coisa foi piorando, não houve responsabilidade financeira, continuaram com contratações caríssimas, absurdas, fora de qualquer padrão, lá de trás, o grupo lá do Andrés, né? Houve um momento em que o clube estava com dificuldade, eles trouxeram Paulinho, trouxeram um monte de jogador caro. Um Paulinho... O William, Renato Augusto. O William, Renato, exatamente. E aí complicou de uma vez mesmo, somada a dívida, como disse o Piperno, com juros enormes, né, do estádio, a coisa desandou completamente. O Osmar Stabile fala, nós vamos precisar tratar financeiro, administrativo e jurídico. Por quê? Financeiro, porque vai ter que arrumar dinheiro, né? Jurídico, porque tem um monte de processos. E administrativo, que tipo de administração o Corinthians vai ter? Todo mundo sabe, nós temos exemplo do futebol brasileiro, do Palmeiras e do Flamengo. 2 times que cansaram de ficar nessa situação que o Corinthians está hoje. Times que não tinham crédito nenhum, times que eram menosprezados. Criaram-se projetos através de pessoas que chegaram no clube e o Palmeiras e o Flamengo passaram pela mesma dificuldade, por algum tempo de chacota, com dificuldades, correndo o risco de ser rebaixados.
até que a coisa se estabilizou. Se você não tiver uma estrutura financeira, uma estrutura administrativa feita, você não vai a lugar nenhum. Não adianta você ter uma coisinha aqui ali quando o Depay chegou, quando ele cresceu. Mas e daí? Continua endividado. Então, tem que existir um projeto no Corinthians, seja quem for o futuro presidente, para que o Corinthians vire um time estruturado. E nem que ele... vamos supor que ele passe aí 4, 5 anos sem conseguir grande coisa. E daí? Ele está endividado e não está conseguindo grande coisa. Campeonato Paulista não é nada, não tem nenhum significado. Então é muito melhor o Corinthians fazer aquilo que o Palmeiras fez, aquilo que o Flamengo fez, ter um mínimo de consciência, segura um pouco, porque o Corinthians é um clube que fatura mais de 1 bilhão por ano. Daí para mais. Então ele tem de onde tirar. A marca é importante, a marca é forte. Ele tem de onde tirar. Agora tem que ter responsabilidade, tem que ter competência, tem que ter seriedade e vontade de fazer. Vamos ver se aparece alguém com esse perfil no Corinthians depois de tantos anos de desmanto, né? Mais de 10 anos com o time do Andrés, agora com o Augusto Melo. Flávio, mas dá para confiar que alguém nesse Corinthians tem... Você vê nomes que possam mudar? Por que eu digo isso? Porque no Flamengo, eu cresci vendo Edmundo Santos Silva, Luiz Augusto Veloso, Patrícia Amorim. Era um presidente pior que o outro, tá? E endividando. Teve o Kleber Leite também, que trouxe Romário, trouxe todo mundo. E o Flamengo gastando. E não se imaginava que um dia o Flamengo poderia mudar. Eu digo porque o Flamengo era uma várzea. Bem parecido com o Corinthians, com conselheiros que eram um câncer. E, de repente, surgiu um grupo. Não era só o Eduardo Bandeira de Mello, que ele, sim, como presidente, manteve, conseguiu cortar os gastos, mas era um grupo. Era Valim, era Landim, era BAP. Era um grupo muito forte. Que teve, no Eduardo Bandeira de Mello, o presidente ali de uma gestão que começou a melhorar o Flamengo. Quando que isso aconteceu, Flávio? Quando empresários grandes de fora do futebol resolveram entrar no Flamengo. A mesma coisa com o Paulo Nobre no Palmeiras. Um empresário grande de fora do futebol que botou dinheiro, inclusive dele, dentro do Palmeiras e reorganizou o clube. A própria Leila hoje, né, que está no Palmeiras, é uma empresária de fora do futebol. Tem no Corinthians, porque eu não conheço os bastidores do Corinthians, você conhece bem melhor do que eu, o Bruno também. Tem no Corinthians algum grupo que seja de empresários sérios que possa realmente mudar esse Corinthians? Ou é de se imaginar que essa várzea vai durar por muito tempo ainda? Não, tá cheio de gente competente que pode fazer no Corinthians aquilo que foi feito no Flamengo e o que foi feito no Palmeiras. O problema é que as pessoas que têm esse perfil, elas não vão ficar participando de briguinha rasteira para ser presidente, né? Essa coisa que nós vimos no ano passado, na briga do André Negão com Augusto Melo. Um cara com esse perfil, ele não vai querer fazer esse tipo de coisa, ele não vai participar disso. Então é preciso, agora tem muito corintiano com potencial financeiro, com capacidade, empresários de altíssimo nível. Me diz aí, alguns empresários que estão envolvidos na política do Corinthians. A família Hermílio de Moraes é ligada ao Corinthians, por exemplo, eles são corintianos. Só para citar um que é, né, um empresário que é acima de qualquer coisa. Agora, será que alguém iria se dispor a participar dessa política rasteira, desse tipo de coisa que existia lá na época do Andrés, agora com essa briga com Augusto Melo e tal? O cara não vai, tem que passar por uma série de critérios lá. O Palmeiras, ele sofreu demais até que conseguiram dar uma oportunidade para que o Paulo Nobre assumisse. Ele, durante muito tempo, ficou lá e não conseguia entrar. Então, existem, sim, vários. Eu citei um de grande porte, mas existem vários, de alguns até que talvez eu não conheça. Essas pessoas, elas têm que ser convocadas. Vem alguém e fala, olha, vamos fazer um grupo de empresários aqui e vamos trabalhar o Corinthians de uma maneira empresarial. E aí é tranquilo, pilhado. Imagina, o Corinthians, eu não sei exatamente quantos sócios, quantos torcedores ele tem, vamos dizer que 20 milhões. Estou chutando por baixo. São 20 milhões de consumidores, são 20 milhões de clientes. Qual empresa tem isso? Só o Flamengo tem mais que isso. Você consegue fazer um trabalho muito legal. Você consegue fazer um trabalho, uma empresa que tem 20 milhões de pessoas interessadas, consumidoras, um com mais dinheiro, outro com menos. Mas, poxa, se você fizer na média R$1 de cada pessoa, você tem 25 milhões por mês. É muito dinheiro, o Corinthians fatura até muito mais que isso. Eu estou sendo bem simplório, tá? O Corinthians consegue faturar muito mais que isso. Do jeito que está, fatura 1 bi. Essas vendas, o quanto vale a camisa do Corinthians, gente?
Quanto vale a camisa do Corinthians? Um cantinho aqui. Quantos empresários não querem muito entrar lá? Mas como é que você vai pôr seu nome numa empresa assim? Não dá para você colocar. Então tem sim, tem muito corintiano que pode fazer isso. O Corinthians é uma questão de agora ter humildade para trazer esse pessoal para cá, nem que eles não sejam conselheiros, fazer um grupo de gestão no Corinthians e levar o Corinthians a uma condição que o Palmeiras conseguiu, que o Flamengo conseguiu. Claro que tem, o São Paulo tem, esses grandes clubes, eles têm condição de fazer isso sim, é questão de vontade política.